Existe um episódio na Bíblia tão perturbador, tão devastador, que muitos preferem não falar sobre ele. Uma história que revela até onde uma nação pode cair quando abandona os princípios de Deus. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais sombrios da história de Israel, nos livros de Juízes, capítulos 19 a 21. Antes de começarmos, preciso fazer um alerta importante. Esta história contém elementos de violência extrema e crueldade. Não é uma narrativa fácil de ouvir, mas é essencial para compreendermos as consequências do afastamento de Deus. Se você tem sensibilidade a temas pesados, considere assistir com cautela. E se você está pronto para esta jornada de aprendizado, me ajude agora mesmo. Deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Vamos juntos? Nos tempos antigos, quando Israel era governado pelos juízes, não havia rei na terra. A Bíblia descreve este período com uma frase que ecoa como um alerta. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Imagine uma sociedade sem liderança central, sem justiça organizada, sem alguém que pudesse manter a ordem e guiar o povo nos caminhos do Senhor. As 12 tribos de Israel viviam separadas, cada uma seguindo seus próprios critérios de certo e errado. Era uma época de profunda turbulência espiritual e moral. Neste cenário caótico, vivia um homem levita, da região montanhosa de Efraim. Os levitas eram membros de uma tribo especial, separada para o serviço e adoração a Deus. Eram pessoas que deveriam ser exemplo de fidelidade e santidade. Mas até mesmo os levitas não estavam imunes à decadência moral da época. Este levita tinha uma concubina, uma mulher que, segundo os costumes daquele tempo, tinha um status inferior ao de esposa, mas com quem ele mantinha uma relação íntima e de responsabilidade. Por razões que a Bíblia não explica completamente, esta mulher o traiu. Houve uma quebra de confiança, uma ferida profunda no relacionamento. Após essa traição, a concubina deixou o levita e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, durante 4 longos meses. O levita ficou sozinho, convivendo com a dor da traição e o vazio da separação. Mas algo em seu coração não conseguia desistir dela. Talvez fosse amor, talvez fosse orgulho ferido, ou talvez uma mistura de ambos. Depois desses meses de solidão, o levita tomou uma decisão. Ele iria buscar sua concubina de volta. Determinado a se reconciliar, preparou 2 jumentos. Levou consigo um servo fiel e partiu em uma jornada difícil até Belém de Judá. As estradas daquela época eram perigosas. Não havia polícia, não havia segurança. Bandidos e animais selvagens espreitavam os viajantes. Mas o levita estava determinado. Seu coração ansiava pela reconciliação. Quando finalmente chegou à casa do pai de sua concubina, o encontro deve ter sido intenso. A mulher que o havia deixado agora estava diante dele novamente. O pai dela, vendo a determinação do levita em resgatar sua filha, o recebeu com alegria e hospitalidade. Nos tempos antigos, a hospitalidade era considerada sagrada. O sogro insistiu que o levita ficasse em sua casa, e o que deveria ser uma visita rápida se transformou em 3 dias de festividades e celebrações. Havia banquetes generosos, conversas, momentos de reflexão. No quarto dia, logo ao amanhecer, o levita se preparou para partir. Sua missão estava cumprida. Ele havia se reconciliado com sua concubina, mas o sogro mais uma vez insistiu para que ficasse. Dia após dia, a partida era adiada. Finalmente, no 5º dia, já ao entardecer, o levita se levantou determinado. Não podia mais esperar. Com o sol se pondo no horizonte, ele, sua concubina e seu servo partiram em direção às montanhas de Efraim. A jornada sob o crepúsculo era arriscada. Logo eles passaram perto de Jebus, que mais tarde seria conhecida como Jerusalém. O servo sugeriu que buscassem abrigo ali, mas o levita recusou. Jebus era habitada por estrangeiros, não por israelitas, e ele temia pela segurança do grupo. Não entraremos em cidade de estrangeiros, diz o levita. Vamos seguir até Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim, nossos irmãos. Que ironia trágica! Ele recusou abrigo entre estrangeiros, buscando segurança entre seu próprio povo. Mas o que ele encontraria em Gibeá
Seria pior do que qualquer perigo que poderia enfrentar em terra estrangeira. Quando finalmente chegaram a Gibeá, já era noite. A cidade parecia tranquila, mas havia algo perturbador no silêncio que a envolvia. Eles foram para a praça da cidade, esperando que alguém os convidasse para passar a noite, como era costume entre os israelitas. Mas ninguém apareceu. Hora após hora, eles esperaram na praça vazia. A hospitalidade, que deveria ser um valor sagrado entre o povo de Deus, havia desaparecido. O abandono moral já estava evidente. Quando as sombras da noite se intensificaram, um ancião surgiu, retornando do campo. Ele também não era de Gibeá, mas um peregrino das montanhas de Efraim, a mesma região do levita. Ao ver os viajantes desamparados, seu coração se comoveu. "De onde vens? E para onde vais?" perguntou o ancião com compaixão genuína. O levita contou sua história. Vinha de Belém de Judá e se dirigia à casa do Senhor. O ancião compreendeu imediatamente o perigo. Deixar aqueles viajantes à mercê da noite seria perigoso. "Paz seja contigo", disse o ancião. "Tudo quanto te faltar ficará ao meu cargo, mas não passes a noite na praça." Ele os conduziu até sua casa, oferecendo pão, vinho e alimento para os jumentos. Era um raio de luz em meio à escuridão crescente. Na casa do ancião, os viajantes puderam lavar seus pés, comer e beber. Havia uma serenidade temporária, uma pausa breve em uma jornada marcada por incertezas. Mas a paz daquela noite seria brutalmente interrompida. Enquanto conversavam e descansavam na casa do ancião, um som ameaçador começou a se formar do lado de fora. Vozes brutais e furiosas ecoavam nas ruas de Gibeá. Homens malignos, descritos na Bíblia como filhos de Belial, filhos da maldade, menos cercaram a casa. Eles começaram a bater a porta com violência, exigindo algo horrível. "Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos." Suas palavras deixavam clara sua intenção perversa. Eles queriam abusar sexualmente do levita. Era uma maldade que desafiava toda a decência e humanidade. O ancião, em desespero, saiu para enfrentar aqueles homens. Seu coração estava aflito. A santidade da hospitalidade estava sendo violada. Ele tentou apelar para qualquer resquício de moralidade que ainda pudesse existir naqueles corações endurecidos. "Não, meus irmãos, não façais semelhante mal", implorou ele. E então, em um gesto que revela a profundidade da degradação moral daquela sociedade, o ancião fez uma oferta devastadora. Ele propôs entregar sua própria filha virgem e a concubina do levita para saciar a fúria daqueles homens perversos. "Eis que a minha filha virgem, e a concubina dele vos tirarei fora. Humilhai-as e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais tal loucura." Que momento terrível! A cultura da época valorizava tanto a honra e a proteção do hóspede, que o ancião estava disposto a sacrificar sua própria filha. Mas os homens de Gibeá não quiseram ouvir. O levita então tomou sua concubina e a entregou àqueles homens. Durante toda aquela noite interminável, ela sofreu abusos terríveis. A escuridão não trouxe alívio. Os gritos de dor ecoaram pelas ruas vazias de Gibeá, enquanto a cidade inteira permanecia em silêncio cúmplice. Ao amanhecer, os agressores a abandonaram. Exausta, ferida, destruída, a mulher conseguiu arrastar-se até a porta da casa onde seu marido estava. Ali, com as mãos sobre o limiar, como se estivesse implorando por socorro que nunca chegaria, ela caiu. Quando o levita saiu pela manhã, pronto para retomar sua jornada, encontrou sua concubina caída à entrada. "Levanta-te e vamos", disse ele, talvez ainda sem compreender a gravidade do que havia acontecido. Mas não houve resposta. Ela estava morta. O levita colocou o corpo dela sobre o jumento e iniciou o caminho de volta para sua casa. A viagem de retorno foi marcada pelo silêncio pesado da tragédia. Quando chegou em sua residência nas montanhas de Efraim, ele tomou uma decisão extrema. Motivado pela indignação e pelo desejo de justiça, ele pegou o corpo de sua concubina e o dividiu em 12 partes, enviando cada uma delas às 12 tribos de Israel. Era uma convocação dramática, um grito desesperado para que todo o povo tomasse conhecimento da gravidade do crime cometido em Gibeá. A reação em Israel foi imediata.
E unânime, todos os que viram aquilo disseram: nunca tal se fez, nem se viu. Desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje, o horror diante de tamanha atrocidade uniu as tribos como nunca antes, desde Dan até Berseba, e também da terra de Gileade. Todos os filhos de Israel se reuniram como um só homem, perante o Senhor em Mispá. 400.000 soldados armados congregaram-se para deliberar sobre os acontecimentos. E se você está acompanhando essa história até aqui, me ajude agora. Deixe seu comentário com um amém, para que eu saiba que você está refletindo sobre essas verdades profundas. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que precisam conhecer essas histórias da Bíblia. Os líderes das tribos perguntaram: como pôde acontecer tamanha maldade? O levita levantou-se diante da assembleia e relatou em detalhes tudo o que havia ocorrido em Gibeá. Sua voz carregava a dor e a indignação de alguém que presenciara a quebra dos valores mais sagrados. Então peguei na minha concubina, fui lá em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel, declarou ele. A congregação, ouvindo estas palavras, uniu-se em um só propósito. Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nos retiraremos, cada um para sua casa, declararam. Não descansaremos até que a justiça seja feita. Decidiram confrontar a tribo de Benjamim, exigindo que os culpados fossem entregues para serem punidos. Mensageiros foram enviados com uma exigência clara: entregai agora aqueles homens, os filhos de Belial que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos o mal de Israel. Era uma demanda justa. O crime havia sido horrível, e a justiça exigia punição. Mas os benjamitas se recusaram a ouvir a voz de seus irmãos. Em vez de entregar os culpados, eles decidiram proteger os habitantes de Gibeá. Essa recusa acendeu a chama do conflito. Uma guerra civil estava prestes a começar, colocando irmão contra irmão, tribo contra tribo. A tribo de Benjamim mobilizou um exército de 26.000 homens, incluindo 700 guerreiros escolhidos de Gibeá. Conhecidos por sua habilidade excepcional com a funda, eles eram tão precisos que podiam arremessar uma pedra e acertar um fio de cabelo sem errar. Embora numericamente inferiores aos 400.000 homens de Israel, os benjamitas eram guerreiros formidáveis. Sua posição nas colinas lhes dava vantagem tática. Antes da batalha, as tribos de Israel buscaram orientação divina em Betel. Quem subirá primeiro para pelejar contra os filhos de Benjamim? Perguntaram ao Senhor. A resposta foi clara: Judá subirá primeiro. Com essa orientação, Israel se preparou para a batalha, confiantes de que o Senhor estava com eles. O primeiro dia da guerra, porém, trouxe uma surpresa devastadora. Os filhos de Benjamim, lutando com ferocidade, derrotaram as forças de Israel de forma esmagadora, derrubando 22.000 homens. A estratégia defensiva de Benjamim, somada à sua posição elevada, deu-lhes uma vantagem incontestável. Israel estava atordoado. Como poderiam estar lutando pela justiça e ainda assim enfrentar derrota? Mas eles não desistiram. Reorganizaram suas fileiras e voltaram-se para o Senhor em lágrimas. Tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? A resposta de Deus foi firme: subi contra eles. No segundo dia, preparados e determinados, Israel enfrentou Benjamim novamente. Mas para o espanto de todos, a tragédia se repetiu. Os benjamitas demonstraram sua habilidade em combate mais uma vez, derrotando Israel. 18.000 homens caíram naquele dia. O desespero tomou conta das tribos. Como era possível? Eles estavam lutando pela justiça, tinham a aprovação de Deus, e ainda assim, enfrentavam derrotas devastadoras. O sofrimento era palpável. O luto pelas vidas perdidas pesava sobre todos. No terceiro dia, a atmosfera estava carregada. O povo de Israel, agora em completa humildade, chorava diante do Senhor, jejuando e oferecendo sacrifícios. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, estava presente. Diante dela estava Fineias, filho de Eleazar, neto de Arão, servindo como sacerdote. Em meio às lágrimas e súplicas, a mesma pergunta angustiante foi feita: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? Desta vez,
O Senhor respondeu com uma promessa firme: Subi, porque amanhã eu entregarei os filhos de Benjamim nas vossas mãos. Com essa palavra de segurança, o povo de Israel elaborou uma nova estratégia. Eles não podiam confiar apenas na força. Os fracassos anteriores haviam ensinado a dureza do confronto. Precisavam de inteligência militar combinada com fé. No terceiro dia, os israelitas avançaram novamente. Os benjamitas, confiantes após 2 vitórias, marcharam para enfrentar Israel com a mesma arrogância. Proclamavam que a derrota dos israelitas estava garantida. Mas desta vez, Israel implementou uma tática diferente. Fingiram uma retirada. Aos olhos dos benjamitas, os israelitas pareciam estar fugindo derrotados mais uma vez. Orgulhosos, os guerreiros de Benjamim os perseguiram, deixando a segurança de Gibeá. Enquanto os benjamitas avançavam confiantes, uma emboscada aguardava. 10.000 homens escolhidos de Israel estavam escondidos estrategicamente, esperando o momento certo. Quando os benjamitas se afastaram o suficiente de Gibeá, a emboscada foi desencadeada. O ataque foi rápido e devastador. Os benjamitas, percebendo tarde demais a armadilha, caíram em caos. A Escritura afirma que o Senhor feriu Benjamim diante de Israel. Era mais do que uma batalha entre homens. Era Deus intervindo para trazer justiça. Mais de 25.000 benjamitas foram abatidos naquele dia. Os guerreiros que antes lutavam com confiança, agora se viam encurralados, sem rota de fuga. Israel avançou com fúria, voltando-se contra Gibeá. A cidade foi cercada e destruída. Uma grande nuvem de fumaça começou a subir ao céu. Um sinal claro do destino da cidade. As chamas consumiam casas e edificações, enquanto a fumaça escura obscurecia a visão. Para os benjamitas, o que parecia vitória fácil se transformou em desastre completo. A visão de sua cidade em chamas os deixou atordoados. Perderam a confiança. O caos tomou conta do campo de batalha. Os sobreviventes fugiram desesperadamente. 600 homens de Benjamim conseguiram escapar para a penha de Rimom, uma região rochosa e de difícil acesso. Lá eles se esconderam por 4 meses, isolados, protegidos pela geografia árida, esperando que o furor de Israel se acalmasse. Enquanto isso, o exército de Israel voltou às cidades benjamitas, incendiando vilarejos, levando destruição por onde passavam. Era o fim da guerra civil mais sangrenta que Israel já havia experimentado. Mas logo, a tristeza substituiu o orgulho da vitória. Os israelitas começaram a sentir o peso do que haviam feito. Haviam derrotado seus irmãos, mas a que custo? Reunidos em Betel, relembraram o juramento solene feito em Mispá. Nenhuma de suas filhas seria dada como esposa aos homens de Benjamim. Naquele momento, parecia uma medida justa, mas agora, com apenas 600 homens restantes e praticamente nenhuma mulher, a extinção da tribo parecia iminente. Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto? Que hoje falte uma tribo em Israel, clamaram os anciãos. No dia seguinte, edificaram um altar ao Senhor, oferecendo holocaustos e sacrifícios pacíficos, mas a promessa de não dar suas filhas parecia irreversível. Foi então que perceberam: Jabes de Gileade, uma cidade de Israel, não havia comparecido ao juramento em Mispá. Aquela ausência abriu uma oportunidade terrível. Enviaram 12.000 guerreiros com uma missão sombria: destruir Jabes, matando todos, mas poupando as virgens para se tornarem esposas dos benjamitas. 400 virgens foram capturadas e levadas aos sobreviventes de Benjamim. Mas ainda não era suficiente. Os anciãos então conceberam outro plano perturbador. Durante a festa anual em Siló, onde as filhas de Israel dançavam, os benjamitas as emboscariam, arrebatando-as à força, e assim foi feito. Durante uma celebração religiosa sagrada, as jovens foram capturadas. Os benjamitas, com suas novas esposas, retornaram às suas terras, reedificaram as cidades destruídas e começaram a repovoar sua tribo. O livro de Juízes conclui essa narrativa com uma observação devastadora. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Essa frase final ecoa como um lamento sobre a desordem e a decadência moral. A falta de liderança central
permitiu que injustiça, violência e impunidade florescessem. O povo vivia em anarquia moral, onde as piores decisões eram justificadas pela necessidade. Esta história de Gibeá não é apenas sobre as consequências da violência e desobediência. É um grito desesperado por liderança justa. É uma narrativa que clama por transformação profunda, para que todas as pessoas, especialmente os vulneráveis, sejam tratadas com dignidade e respeito. Israel precisava de um rei, e Deus, em sua soberania, prepararia o caminho para o estabelecimento de uma liderança que restauraria a justiça. Primeiro com Saul, depois com Davi, um homem segundo o coração de Deus, e finalmente com Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Mesmo quando os seres humanos falham, os planos de Deus continuam a se desenrolar, trazendo redenção, cura e transformação. A história de Gibeá, por mais sombria que seja, nos lembra que Deus está sempre trabalhando em meio ao caos, preparando o caminho para algo maior e mais glorioso. Se esta história tocou seu coração, se você foi desafiado a refletir sobre sua própria vida e como tem respondido ao chamado de Deus, então não deixe isso passar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir estas verdades poderosas. Que Deus abençoe você ricamente. Abraços e fiquem com Deus.